Eu me chamo Lucia Andriola, né? Sou vereadora atualmente, estou vereadora e eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Eu nasci no Rio Grande do Sul, em Erechim, e vim morar no Paraná aos 10 anos de idade. Nós somos de uma família de 6 irmãos, né? Meu pai Ernesto Andriola e minha mãe Lourdes Andriola. Meu pai começou a empreender em Medianeira já há anos anteriores à sua vinda, né, a nossa vinda para o Paraná, com aquisição de áreas rurais e também compra e venda de propriedades. E lá no ano de 1971 ele abriu uma loja de máquinas agrícolas e implementos agrícolas Andriola. E nesse período a gente não tinha muitas condições de estudo em Medianeira e meu pai fazia empréstimos em banco para poder pagar o colégio fora de Medianeira. E o primeiro colégio que nós fomos estudar foi em Prudentópolis, em 1970. Eu tinha 13 anos de idade. E cursei lá, terminei o meu ginásio, né? Depois eu fiquei 2 anos em Ponta Grossa, também no Colégio Santana, fazendo meu científico na época, e depois para Curitiba, onde eu fiz a faculdade de administração de empresas. Eu já segui uma tendência assim de vida como meu pai, eu admirava muito, né? Porque ele era um homem de negócios e isso me fascinava. E por isso que eu escolhi esse curso de administração. E aí, a partir disso, desde que eu me formei, eu sempre trabalhei com meu pai. Eu vim trabalhar na loja de máquinas agrícolas com ele. Depois nós decidimos fechar o negócio, vendemos para outra empresa e cuidamos só a partir daí só de propriedade rural. E eu sempre fui o braço direito do meu pai. Aí ele sempre tinha um conselho, sabe? Nos momentos até mais delicados da vida da gente, ele sabia o que nos dizer. Então, às vezes, você ia fazer alguma coisa e ele dizia assim, você pode fazer, minha filha, mas eu sei que você vai voltar atrás depois. Então, ele tinha uma visão muito grande sobre as coisas e sobre a vida também, né? Infelizmente, ele nos deixou em agosto do ano 2000, né? Que ele teve uma doença que veio a encerrar a vida, a convivência dele com a gente. Mas a minha mãe também tinha esse espírito assim, comunitário, né? Que eu não falei, mas meu pai também trabalhava pela comunidade, fez parte de muitas atividades aqui em prol da comunidade como serviço voluntário. E a minha mãe também mais frente à igreja e também a clube de serviço como o Lions, né? Onde que ela atuava sempre em favor dos necessitados. Então foram 2 inspirações na minha vida. E eu sempre também tive isso comigo, né? Comecei também a fazer esse trabalho voluntário e mais tarde, né, como hoje eu estou na política. Bem, eu iniciei então a minha atividade assim em prol da nossa comunidade foi quando fui convidada a assumir a presidência da APMI, né, que é a Associação de Proteção à Maternidade e Infância, onde que eu fiquei presidente por um período. E depois disso, já em outros eventos da cidade, por exemplo, Carnaval, né, do Clube União, nós éramos líderes em blocos e fazíamos aquela promoção até do nosso município, né? E depois disso eu fui convidada pela associação empresarial, foi pelo José Roberto Mazarella, o Maza. Ele era presidente da associação, da CIMI, e ele me convidou para a gente começar a formar o Conselho da Mulher Empresária. E foi ali que eu fui a primeira presidente do Conselho da Mulher Empresária, que perdurou por vários anos. O nosso primeiro desafio até foi a parceria, né, do Conselho com a CIMI, na Feira Multissetorial de Negócios, onde que nós mudamos a feira, que já era chamada Feira de Ofertas, vocês lembram, da antiga FION, passou para ser Feira Multissetorial de Negócios, a FEMULTI, que deu muito certo, foi um sucesso e por vários anos ela foi feita, né, pela CIMI, por ser uma referência em nosso município. Depois igualmente como desafio ali no Conselho da Mulher, nós assumimos também o Natal Ecológico de Medianeira,
né, começamos a decorar as ruas e a nossa cidade para transformar nosso Natal num ambiente mais gostoso e atrair novos negócios para Medianeira. Então eu fiquei presidente aí, logo depois eu fui convidada também a ser presidente da CIMI. Aí eu fui a primeira mulher a assumir a Associação Empresarial de Medianeira, que foi uma grande honra para mim também. Depois disso, eu fui seguindo minha carreira ali no movimento associativista, né? Fui para a Cassiopar, Coordenadoria das Associações Empresariais do Oeste do Paraná, e na qual também eu fui a primeira mulher e a única até hoje, né? Até convido, eu sei que conversando esses dias com o Lucas Gelleri, que hoje ele está vice-presidente, ele comentou que depois dele, ele está vice, então na sucessão seria ele, né? Depois do presidente que está hoje, que é de Toledo, aí viria o Lucas e depois volta a ser uma mulher. Então nós fazemos, né? Questão que isso aconteça realmente, que venha mais mulheres para assumir a liderança de nossas instituições. Porque a participação da mulher é muito importante e eu sempre promovi isso, sempre torci para que isso acontecesse em todos os setores, não só na política, mas também na vida empresarial e privada, porque sabemos que o olhar da mulher é diferente do homem e nós não queremos competir, mas nós queremos ser complementares. Então é muito importante essa participação e hoje eu estou também como voluntária ali no núcleo da mulher empresária, onde nós temos um grupo de mulheres ali junto à CIMI, né, dentro da CIMI, que também promovem uma das maiores referências que a gente tem é fazer o Natal de Medianeira. Não é mais o Natal ecológico, mas é um Natal bonito, onde que a gente trabalha muito a decoração e aquele ambiente gostoso, não só a decoração, mas o ambiente gostoso de Natal, levando, né, uma melhor imagem e ideia do Natal que nós temos que ter dentro dos nossos corações também. Então, eu comecei a sentir a necessidade de ingressar na vida política foi exatamente quando presidente da CIMI, depois da Cassiopar, que nós vimos que nós dependíamos dos representantes públicos para atingir os objetivos, para alcançar, né, verbas para o nosso município, para buscar, por exemplo, uma das grandes batalhas que foi lá na Cassiopar, foi o trevo de acesso à Veracruz do Oeste, que nós tivemos que fazer um movimento grande, posteriormente a duplicação da BR-277, e aí nós começamos a perceber que era importante a gente ter representantes públicos que estivessem afinados com os nossos objetivos. E enquanto presidente da CIMI também eu promovia o voto certo, né, que era aquele movimento de Medianeira para votar em candidatos da nossa região, para a gente não desperdiçar votos. Enfim, comecei a alimentar esse desejo de participar da vida pública, né, e foi quando eu fui convidada também a ser a candidata a vice-prefeita em 2004, né, que eu participei junto com o Moacir Hansen, que era o candidato a prefeito, e eu a vice-prefeita. Eu fazia parte do PSDB na época. Nós perdemos aquela eleição, foi uma campanha bonita, mas depois eu continuei. Então, no seguinte mandato, a seguinte campanha eleitoral, eu me candidatei a vereadora. E aí fui muito bem votada e continuei, então fiz o meu primeiro mandato, depois o segundo também, novamente fui candidata a vereadora, também tive sucesso. E no terceiro, daí seria já o quarto, né, a quarta campanha eleitoral que eu participava, e eu decidi participar como candidata a vice do Evandro Mess, porque acreditava que o Evandro Mess seria uma nova liderança na política de Medianeira. E acreditando nele, o meu partido, o PSD, deu todo o apoio, e eu fui candidata a vice do Evandro, onde não logramos êxito na campanha, até porque o Evandro era uma pessoa,
um candidato muito novo, né, desconhecido ainda da população, apesar de ele viver a vida toda em Medianeira. Mas começou a campanha dele aí, e hoje nós temos o Evandro como vice-prefeito de Medianeira, que é uma grande honra para mim. Eu sempre digo para ele que eu sou a madrinha dele. Agora eu adotei também o França como meu afilhado, são meus afilhados, porque eu acredito nesses jovens, né, que se dispõem a trabalhar na vida pública, porque quem está dentro, ou quem já teve algum cargo, sabe muito bem que não é fácil, né, como a gente ouve comentários e as pessoas imaginam. A partir do momento que você se dedica à vida pública, você perde também a sua, né, sua individualidade, enfim, a sua vida fica pública também, né? E por essa razão a gente tem que ter coragem também para enfrentar esse tipo de atividade, que é uma atividade muito nobre, porque nós sabemos que através da política é que nós decidimos as coisas, é que a gente busca o bem comum, né? É através da boa política, e temos que acreditar nos nossos representantes. É claro que nós nos enganamos muitas vezes, né, a respeito dos nossos representantes, mas não podemos perder a credibilidade que alguns têm, né? E nós temos que continuar acreditando, porque é o nosso sistema democrático, graças a Deus, né? E a gente tem liberdade de escolha, e às vezes as más escolhas levam a péssimos resultados. Mas nós temos que acreditar que estamos sempre fazendo pelo melhor. Então, hoje de novo, né, fui candidata, tive uma votação muito expressiva, né, e estou no meu 3º mandato de vereadora, acreditando que a minha experiência vai me beneficiar, porque eu já tenho, como se diz, 20 anos aí de trajetória, né, na política e na vida, na sociedade de Medianeira, na questão do associativismo especialmente. Mas eu sei que eu poderei contribuir muito com isso. Bom, agora sou avó, né, com muito orgulho, é muito gostoso ser avó. Eu sou avó do Bento Ernesto, ele tem 2 aninhos. E eu casei, logo depois que eu me formei, eu logo casei, né, em 1979, ainda em setembro, e com o Roberto Fernandes. E tenho 2 filhos, a Marion Helena e o Conrado. A minha família cresceu depois que veio o Alexandre, casado com a Marion, e a Giane Bárbara, que é também minha nora. E a minha família é muito feliz, graças a Deus, só tenho que agradecer, porque a gente convive muito bem, todos moram em Medianeira, e isso facilita o nosso convívio, e eu me sinto muito feliz com eles. Todo mundo se ajuda, né? Especialmente, por exemplo, agora nessa questão da pandemia, a Marion é proprietária de uma escola infantil, de educação infantil, e as atividades paralisaram 100%, e nós tivemos que ajudá-la, e nos ajudamos. Conrado também ajuda a Marion ajuda o Conrado, e é isso, esses valores que nós queremos levar adiante, né? Que um ajude o outro, família é pra gente se apoiar. Então já são muitos anos que eu sou casada, já sou avó, como falei, mas assim, isso é a realização de qualquer mulher, né? A nossa família costuma se reunir bastante aos domingos, né? Daí com minhas irmãs, meus sobrinhos e sobrinhas, enfim, temos uma boa convivência. Eu adoro que o Roberto cozinhe, né? Porque eu era até uma ótima cozinheira, mas deixei de fazer isso a partir do momento que ele assumiu a cozinha, né? Então, isso é uma referência. O Roberto é ótimo nisso, né? Muitos de vocês já conhecem ele. E eu só tenho a agradecer, né? Eu gosto de lavar a louça, fico muito bem fazendo isso. E recebendo as pessoas, né? Que é uma grande coisa, uma coisa muito agradável de fazer. Eu acredito que a representação feminina é muito importante no mundo atual.
E essa é uma das minhas bandeiras, sempre foi, né? Como vocês viram no meu histórico, que eu assumi cargos que jamais tinham sido assumidos por mulheres. E essa é minha grande luta, porque eu acredito nisso. Nós precisamos dessa maior participação feminina no mundo atual. Também acredito muito na questão da honestidade, sabe? Do compromisso com as pessoas. Nós não podemos, né, ignorar às vezes certos pedidos. Nós temos que estar abertos para receber as sugestões, para receber as críticas, porque é um processo de desenvolvimento, de melhoria do próprio ser humano, você também receber críticas e com elas melhorar a sua forma de pensar e de agir, né? Também o meu compromisso com a minha comunidade, porque é um exercício pleno da cidadania. Quando nós estamos desempenhando um papel como hoje eu estou, enquanto vereadora, eu estou exercendo a minha cidadania e estou pedindo que você também exerça a sua cidadania, porque nós só vamos melhorar aquele ambiente, aquela sociedade onde nós vivemos, se nós também nos envolvermos. E aí nós temos várias campanhas pela frente aí que nós teremos que fazer muito pelo nosso município em primeiro lugar, que é aqui que nós desenvolvemos o nosso trabalho. Eu dou como exemplo campanhas que foram, né, mobilizadoras, aí, por exemplo, da Lava Jato contra a corrupção, né? Questão partidária, até do impeachment da Dilma. Isso, eu sempre acreditei que a gente precisa melhorar esse nosso meio que vivemos, esse sistema político, e colocando pessoas honestas e pessoas que tenham palavra, pessoas que sejam transparentes e que prezem pela verdade. Hoje nós vivemos num ambiente de muita inverdade, de muita fake news, e isso precisa mudar, senão não sei onde que nós vamos parar, né? Então a gente precisa ter transparência, falar a verdade. E uma das coisas que eu tenho nesse meu mandato agora de vereadora, eu chamo de gabinete online, que é uma lista de pessoas que eu já tenho cadastradas, que estão no meu WhatsApp e que fazem parte vão me ajudar nessa jornada, né, enquanto política, porque lá eu coloco aberto para sugestões, as pessoas me solicitam, as pessoas comentam aquilo que elas têm dúvida, e esse papo, né, esse papo reto que tem que ter entre o político e a sociedade, para a gente aprimorar cada vez mais esse sistema democrático que nós vivemos. Eu quero pedir para você que está me assistindo, que está me ouvindo, né, venha participar comigo, sabe? Manda seu WhatsApp para mim, teu número, se cadastre na minha lista e a gente vai ter essa conversa mais franca e mais fácil, né, para resolver os problemas do dia a dia e aquilo que estiver a meu alcance. Também quero deixar assim o meu agradecimento, né, à comunidade medianeira, à sociedade que acreditou em mim, que me elegeu para um terceiro mandato agora de vereadora, porque eu digo para vocês, eu sei que eu posso fazer a diferença, mas eu preciso da sua ajuda, eu preciso que você compartilhe comigo, né, a sua insatisfação, também aquilo que você acha que está bonito em Medianeira, porque nós vivemos num município que tem muita riqueza, né? E de pessoas boas, de pessoas maravilhosas. E isso nós vamos conservar e cada vez desenvolver mais e melhorar esse bem-estar do medianeirense se todos participarem. Então te convido a você também exercer a sua cidadania, participar comigo, né, e com os demais colegas vereadores também, e enfim, trazer, né, as suas sugestões em busca de uma vida melhor, de uma Medianeira mais progressista e com muito mais tranquilidade para todos nós moradores. E também digo para vocês, vamos acreditar que agora com a vacinação a pandemia vai embora, ou pelo menos a pandemia vai embora. Talvez a gente ainda tenha que conviver um tempo com o vírus,
mas com muito mais proteção, nós estaremos muito mais firmes, né? Para seguir em frente e ter fé, acreditar que Deus também nos protege e que nós teremos o melhor se cada um fizer um pouquinho daquilo que é necessário. Um grande abraço, meu abraço virtual a você.